Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é uma alegria enorme estarmos juntos novamente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa. Hoje vamos abrir esse espaço para nossas convidadas especiais, que são a Ana Amélia Mello, a Karina Azevedo, a Silmery Pilar e Rafaela Varanda, que vão refletir sobre a teia da vida feminina. Então prepare-se para uma troca autêntica entre profissionais que pode iluminar caminhos e trazer novas perspectivas. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like. Ana, agora eu passo a bola para você. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar aqui essa noite com vocês. E nós somos a IN, né? Eu, Karina, Rafa e Silmery. Nós somos a IN, somos o coletivo aí de 4 mulheres tentando trazer um pouco de luz aí num caminho aí que a mulher tem após os 35, 40 anos. Eu sou fisioterapeuta, tenho uma longa jornada aí, comecei a minha jornada na parte da neuro, depois fiz uma formação em termografia, que é uma análise de uma câmera térmica, não sei se vocês já ouviram falar, fiz uma formação em saúde da mulher, dor crônica, ginecologia natural e mais algumas coisas aí. Foram 25 anos aí de profissão. Vou passar a bola agora para minha amiga Karina. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer esse convite. É uma honra estar aqui com outros terapeutas. E eu sou fisioterapeuta também, atuo há mais de 20 anos na área. Comecei como especialista em mão e membro superior. E ao longo desse processo, eu percebia que atender uma articulação ou algo muito local não resolvia o problema do paciente. Eles voltavam com outras queixas. E me trouxe a curiosidade de estudar e me aprofundar mais em técnicas integrativas, na termografia também, no ozônio, na dor crônica, na ortomolecular, entre outras técnicas. Então, hoje, a minha abordagem é uma abordagem ampla, e foi onde que nasceu aí todo essa conexão com a Ana, depois com a Silmery, com a Rafa, e que nasceu a IN. Cada uma com suas ferramentas, englobando tudo e unindo para um só propósito aí. Agora, Rafa. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, eu sou Rafaela Varandas, mais uma vez aí, em nome da IN, muitíssimo obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E Karina resumiu muito bem aí essa questão dessa união de forças, dessa potência aí de 4 mulheres que querem realmente trazer grandes transformações para outras mulheres, né? Eu venho aí de também mais de 20 anos de profissão, sou profissional de educação física e sempre fui uma profissional que achava que estava faltando alguma coisa além de um simples treino ou de um simples movimento. E até que a respiração ela entrou na minha vida em 2017 e não saiu mais. Então eu comecei a levar um treinamento respiratório para várias vertentes, trabalhando questões posturais, trabalhando questões de controle de estresse e ansiedade, a alta performance, gestão das pressões internas. E eu gosto muito de falar de uma tríade, quando a gente fala em treinamento, falar de corpo, mente e espírito, mas não levando para o lado religioso, mas eu gosto de trazer mais alguma coisinha aqui, que é a questão das emoções. Então, quando a gente fala em movimento, em restrição de movimento, em dores crônicas, também tem uma especialização em dor crônica em movimento, a gente sabe que vai muito além de um simples movimento, uma simples dor. As emoções vêm sempre associadas. E eu acho que foi isso que nos encantou, assim, né, de olhar o indivíduo como um sistema integrado, e não como uma dor, uma lesão, um treino, integrar tudo isso, e eu acho que a IN surgiu muito por conta disso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite, Sil. O palco é seu. Olá, meu nome é Silmery, moro na cidade de Joinville. Eu fico muito honrada também em estar aqui na presença de vocês, terapeutas, né? E gostei de saber a gente conhece tantas coisas diferentes, né? Até esse negócio do pé, nossa, achei muito interessante. Eu sou graduada, minha graduação é marketing, mas eu fiz uma transição de carreira devido a muitas perdas na minha vida, né? Então eu trabalhava com uma empresa de bem-estar e saúde, mas devido a essas perdas que eu tive, familiares, o meu marido começou na terapia e ele se resolveu na terapia, e aí eu fiz essa transição de carreira como terapeuta, né? Então eu me formei para psicologia clínica e depois eu me especializei, a minha linha de frente é a respiração, né? Neurociência da respiração. Hoje eu brinco que eu falo assim, a neuropotência da respiração, né? Porque eu não sabia o quanto a respiração faz a diferença na nossa vida. Então eu resolvi várias questões minhas
de ansiedade aqui em casa, várias questões dos meus familiares, até inclusive de falta de energia, falta de disposição, e eu aprendi essa ferramenta e comecei a atender no consultório, e os meus clientes, eles tiveram resultados incríveis. E eu conheci a Karina também, que tem um trabalho maravilhoso, e o meu marido, num momento muito difícil da minha vida, meu marido estava com câncer metastático, e então o chão caiu nesse tempo, e a Karina acolheu a gente muito bem. Ela fez um tratamento terapêutico com as integrativas, excelente, e hoje meu marido, né, com PSA de 200, ele baixou para o marcador tumoral para 0,019. E isso surgiu numa amizade muito grande entre a gente. E aí a gente conversando, né? Vamos levar isso para mais gente, vamos fazer alguma coisa para expandir. E aí surgiu a IN, conheci a Ana, a Rafa eu também conhecia da formação, a gente fez a formação em neurociência da respiração juntas, né? O Leandro, marido da Karina também, né? Então aí surgiu a IN, esse movimento aí especial para mulheres. E é isso, gente. O que consiste essa reunião de vocês 4? Qual o trabalho que vocês fazem? Com grupos, é individual? Sim. Tá, então assim, na verdade, a AIN, ela é esse grupo, e hoje nós promovemos eventos presenciais, tá, com mulheres 40 a mais, e damos dicas e ensinamos algumas técnicas para elas conseguirem trazer para o seu dia a dia recursos para se cuidar, principalmente mulheres na menopausa, que passa por todo esse processo de fogacho, brain fog, enfim, desânimo, estresse. E aí nós trazemos, cada uma com suas ferramentas, recursos para que haja assim, uma melhora na qualidade de vida dessas mulheres. De coisas mais naturais, que sejam possíveis no dia a dia, entendeu? Que elas consigam trazer para o dia a dia delas. O mais interessante, assim, é da gente falar para vocês, mostrar que a questão da menopausa... Peraí, gente. Mostrar que a questão da menopausa, ela não é só uma questão hormonal, né? Ela não é apenas uma transição hormonal, são muitas coisas acontecendo e que a mulher, ela consegue controlar além disso, né? E devido, assim, a muitas coisas, a próprio senso comum mesmo que a sociedade coloca, né? A partir do momento que a mulher, ela está passando por esse processo, então ela começa, de repente, a esquecer algumas coisas, ter a névoa mental, a dormir mal, ter baixa de energia, ter baixa libido. Então, são várias questões que a sociedade trata isso como normal, e a mulher, ou ela pensa que ela está enlouquecendo, ou ela fala assim, pronto, minha vida acabou, agora daqui para frente eu vou ter que aceitar isso e vou ter que viver com isso. E, na verdade, não. A partir do momento que a gente entende que é um sistema que a gente pode trabalhar, principalmente quando a gente fala em neuroplasticidade, de criar novos caminhos que não sejam esses caminhos ruins que a menopausa proporciona, a mulher, ela vai passar por isso com uma maturidade maior, entendendo o próprio corpo. Porque é muito de como ela vê o corpo e como ela vê a vida. Então, se a lente de vida dela está muito embaçada, ela vai passar por esse processo odiando os próximos 30, 40 anos de vida dela. Agora, se ela tem uma lente de vida que está uns olhos limpos, se essa lente ela está limpando bem para ela enxergar, ela vai falar assim, bom, é uma transição. Eu vou passar por essa transição da melhor forma possível. E é possível, sim, ter ganho de massa magra quando a gente fala em menopausa, é possível. A gente só precisa ajustar questões de treino. É possível a gente ter uma boa alimentação e ter um abdômen que não vai gerar um inchaço ou um incômodo durante o dia, né? Isso é uma queixa de muitas mulheres. Eu acordo com a minha barriga lisinha. Eu colocar uma coisinha na boca, eu já sinto aquele abdômen globoso, aquele inchaço no dia a dia. Isso as meninas trabalham muito bem, Ana e Karina, porque elas olham muito para essa questão do intestino, né? Tudo isso vem de um processo inflamatório que a gente pode reduzir isso. E quando a gente junta, né, essas mulheres na IN para trazer toda essa potência, a gente acessa todas as vias dela, mental, física, o eixo intestino-cérebro, que acaba que é físico e mental junto. Então, isso é muito interessante, a gente alinhar tudo isso e mostrar para essas mulheres. Não é para se entregar, é para passar por esse momento da melhor forma possível. E é um melhor momento, assim, que a pessoa vive. Muitas pessoas, muitas mulheres, elas chegam com baixa autoestima. Não tenho libido, agora os filhos se foram, né? E ter esse espaço por si só, para a mulher ser acolhida e ser ouvida
e ser escutada, já tira, porque a sociedade ela nos contém o tempo todo e você tem que fazer, você tem que seguir esse papel o tempo todo. Chega um momento ali dessa vida, e agora? O que eu faço? Né? Com a minha baixa libido, com todas essas questões, com os calorões ali, com a névoa mental, e agora? Se vê perdida, se vê sozinha. Então esse é um espaço de acolhimento também, de escutatória dessas mulheres aí. E aí também todo esse lado físico, emocional, que ela falou, mental, né? De movimento, porque a vida é movimento. Então você não pode parar nessa fase, a água parada estraga. Então a gente quer trazer essas mulheres novamente para acreditarem nelas mesmas, aumentar essa autoestima, essa coragem e caminhar e ver, olhar isso como potência, ver que essa é uma fase que pode ser a melhor fase da vida delas. E elas vão ter o tempo agora de cuidar delas, de estudar, de alavancar a profissão e de ter esse estado de potência, né? E é interessante porque é uma fase onde elas começam nós, né, começamos a questionar muitas coisas, entendeu? Né, a gente realmente começa a questionar se esse caminho que a gente está seguindo é ele que a gente quer continuar. Então acho que é uma fase de muitos questionamentos dentro de toda essa transição, né? E aí, aí vem com essa proposta. E o que é mais interessante disso tudo, além de toda essa escuta, de tudo isso, é trazer o conhecimento para essas mulheres com embasamento científico, mostrando que todos os sinais e sintomas que elas trazem é possível ser revertidos. Isso está acontecendo nesta fase, mas é algo que já vem de muito tempo e que quando você perde alguns mecanismos ali no corpo, vem os sinais e sintomas. Então, quando você oferece e traz à luz para essas mulheres mecanismos de retorno, de tirar esses sinais e sintomas, trazer novamente ali a liberdade, a vontade de sonhar, a energia é real, é muito interessante, né? E a gente vê resultados maravilhosos. Porque é isso, o nosso corpo, se você dá o estímulo para ele, ele tem condição de fazer o caminho de volta e trazer o seu estado de maior equilíbrio. Então, a proposta é essa, e nós já vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente traz todas nós, cada uma com suas ferramentas, e une, porque, na verdade, eu costumo falar, a gente conversa muito, a gente fala assim, didaticamente a gente separa os assuntos, né? Mas, na verdade, é tudo uma linkado, coisa só, né? tudo linkado. Nós somos um todo. Então, quando a gente traz várias ferramentas para trabalhar esse todo, o resultado é muito lindo. Tem 2 comentários no chat aqui. Um é uma pergunta e outro um comentário. Eu vou fazer a primeira pergunta, que eu acho que tem a ver com o que vocês falaram agora. Está sendo perguntado aqui. E vocês fazem esse trabalho através de um grupo onde elas podem acessar você? Ou seja, como as pessoas podem acessar vocês? É um grupo? Como é que funciona isso? A gente fez um primeiro evento presencial, né? E aí desse evento já surgiu pessoas e a gente fez um outro segundo evento, porque aí ela tá no começo ainda, né? A gente tá no comecinho. E nesse segundo evento já tem um grupo, né? Que elas estão ali inseridas nesse grupo e a gente passa essas dicas aí. E pelo Instagram, né? Que a gente tem essa ferramenta aí de divulgação, né? Então depois a gente vai deixar aqui, né? A gente está no processo aí de construção dessa mentoria em grupo mesmo, né? Para a gente criar uma comunidade aí dessas mulheres, onde a gente vai abordar realmente com mais profundidade, né? Tudo o que pode ser feito, né? Além do que está lá no Instagram da IN, das dicas, de tudo que a gente entrega dentro das imersões também, né? Que são feitas de forma presencial. Mas quando a gente entra numa mentoria, né, com uma proposta de grandes transformações, aí a gente já tem um olhar um pouco mais individualizado para aquela mulher, e aí a gente está nesse processo de construção dessa mentoria para poder entregar isso daí para vocês logo em breve. Porque pensa só, outra coisa que a gente conversa muito, daqui a alguns anos, bem recente, daqui 5 anos, nós teremos 1,2 milhões de mulheres na menopausa aqui. E o que a gente percebe é que elas estão abandonadas, tá? Elas sofrem sozinhas com suas questões e suas queixas. Às vezes não, a gente atende públicos bem diferenciados e que mesmo você tendo respaldo médico de alto nível, não se consegue resolver muitas questões.
Faz pouco tempo nós demos uma aula para uma mentoria de mulheres, que inclusive tinha endocrinologistas, vários médicos. Eles não sabiam, não tinham conhecimento do conhecimento que está nos trazendo. Sim. Entende? De ferramentas, como a Ana disse, básicas e que podem ser realizadas no dia a dia para transformar a rotina dessas mulheres, entende? Isso é muito importante. Já se vai logo no medicamento, já se vai no hormônio. E, na verdade, tem muita coisa para ser feita muito antes de você entrar com o hormônio, entendeu? Exato. Casos e casos, obviamente, a gente, né, não vai ser... Radical, exato, né? Tem casos que realmente... Mas, assim, é realmente olhar para aquela mulher de uma forma integrada, de uma forma inteira. Né, e com vários passos antes de você oferecer um hormônio para ela, entendeu? Um exemplo interessante dessa questão, né, igual a Karina falou, que essas mulheres, elas estão abandonadas, né? Essas mulheres, elas não têm coragem de dizer pelo que estão passando. Eu acho que até mesmo pela necessidade de hoje em dia ter que demonstrar uma força muito grande e não poder falar assim, nossa, eu estou vivendo isso, não estou bem, não estou legal. Um exemplo, gente, que acontece muito, que eu vejo muito, a incontinência urinária. Ela está começando cada vez mais cedo. Por que ela está começando cada vez mais cedo? A gente tem um excesso de inflamação no nosso corpo. E aí eu vou lá no abdômen de novo. Por que eu vou no abdômen? Porque a gente fala muito dessa questão do eixo intestino-cérebro, dessa questão da desinflamação do sistema e dessa questão de pressão da cavidade abdominal mesmo. Porque o que acontece? É uma alimentação ruim, um sobrepeso, a falta de atividade física, e acaba que fica ali um assoalho pélvico, que ele não tá legal, ele tá como se fosse uma gaze que tá perdendo a estrutura ali, né? E aquela mulher, ela acaba tendo escape de urina aos 35, 34, 36 anos de idade. Fala, opa, nossa, o que aconteceu? Beleza, passou uma vez. Veio a segunda, falou, nossa, que coisa estranha. E ela não vai dizer isso pro médico. Dificilmente vai dizer isso para o médico. E eu te digo mais, se ela for falar isso, possivelmente vai ser um tratamento ou medicamentoso ou cirúrgico, dependendo do caso. Sendo que a gente pode tratar isso por outras vias e trazer junto disso um processo de autoconhecimento e de felicidade para essa mulher, porque aí vem tudo junto, vem o emocional, vem o processo respiratório, vem o físico, porque a gente sai daquele abdômen, aquela protusão que incomoda todas as mulheres, todas, absolutamente todas, sem exceção. E que a gente sabe que isso é uma questão de reajuste do sistema esquelético, do sistema muscular, e não só uma gordura abdominal que está ali empurrando sua barriga para frente. Então as mulheres, elas não falam isso porque elas têm vergonha, e na IN elas vão poder falar isso. E na IN a gente vai entregar isso para elas. É muito interessante que foi colocado aqui no chat uma experiência aqui. Eu pensei, quando entrei na menopausa precoce, com 39 anos, passei, né? Eu acho que eu penei, desculpa. Eu penei quando entrei na menopausa precoce com 39 anos. Hoje, com 51, é terrível. Engordei horrores e sem remédio. Não aguento os fogachos. Fora outros efeitos muito chatos. E depois coloca assim, psicologicamente, percebi que fiquei mais sensível. Libido zero, autoestima zero. Isso abala a nossa energia. O que acontece... Se você quer falar? Senão não, pode falar. Senão, assim, tá. O que acontece, para quem deu esse relato, é que assim, quando a gente chega na menopausa, na verdade, é um processo, todo mundo fala dos hormônios, como a Ana disse, né? Mas é muito além dos hormônios. Então a gente puxa um pouquinho mais profundo e leva isso para o intestino. O intestino, ao contrário do que muita gente imagina, ele é um órgão regulador de hormônios e ele também produz vários hormônios no nosso corpo. Então quando você tem, ao longo da sua vida, estresse, dieta desbalanceada, toda a poluição que nós enfrentamos, mecanismos externos, sono ruim, o nosso corpo... Sono ruim. O nosso corpo vai dando conta. Só que quando chega ali próximo da menopausa, o que o nosso corpo conseguia controlar, ele já não dá mais conta, com a baixa hormonal, entendeu? E aí essa inflamação que vem de longa data, ela vira uma inflamação crônica, de baixo grau, que a gente chama. E aí é onde vem todos esses sinais e sintomas. Por quê? Pensa que o intestino, ele tem ligação direta com o cérebro. E o cérebro com o intestino. Então, tudo o que acontece no intestino não fica resumido ao intestino.
Algumas pessoas vão ter fogacho, outras vão ter um brain fog, a outra vai ter a resistência insulínica, a outra vai desenvolver dor no corpo inteiro. E aí os sintomas são variados, entende? Porque não é algo que começou na menopausa, é algo que vem vindo e que com a queda hormonal, e esse hormônio fica ali circulante, não é eliminado pelas fezes, ele volta e fica recirculando no seu intestino e no seu corpo. E aí é toda essa catástrofe de sinais e sintomas que as mulheres relatam, entende? Então, qual o nosso papel nisso tudo? Reverter o caminho. Ou seja, olhar o todo e trazer isso para a normalidade, diminuir essa inflamação crônica de baixo grau. E é muito interessante e é fascinante que quando você modula essa mulher, o quanto ela muda o seu estilo de vida, tudo aquilo que nós já falamos, a energia, a qualidade de vida. Isso tudo é real e é possível. Muito bom. Tem um outro comentário aqui. O Irmo, ele trabalha com terapias corporais. E aí ele fez uma observação e fez perguntas também. Eu vou ler para vocês aqui. Eu creio que a menopausa não cria couraças musculares do zero, mas modula diretamente o tônus, a rigidez e o padrão de defesa corporal. Ou seja, ela pode ela pode acentuar, deslocar ou reorganizar couraças já existentes. A menopausa afeta a propriocepção? Alguma de vocês já estudou isso? E aí ele continua aqui. O pompoarismo auxilia muito a musculatura do assoalho pélvico. E aí ele continua, eu vou ler tudo e depois vocês dividem aí. Existe um trabalho maravilhoso da Gerda Boyce sobre psicoperistase. A psicóloga biodinâmica tem uma atenção ímpar com os ruídos do intestino. Posso falar? Ele afeta sim a propriocepção, tá? Que está ligado com a queda do estrogênio, tá? Porque a propriocepção ela depende de 3 pilares, que são os receptores periféricos, que são os músculos, tendões, articulação, sistema nervoso central, vamos lá, intestino, eixo intestino-cérebro e integração sensório-motora. E o estrogênio, ele atua em todos eles. Então, sim, tá? A menopausa, ela tem ela pode afetar a propriocepção da mulher, sim. Aí, quais eram as outras perguntas? Eu fiquei mudo daqui. Ele fala do pompoarismo, se vocês já viram falando sobre isso, que ajuda muito na musculatura do assoalho pélvico, que foi falado aí de incontinência urinária, né? Que, na verdade, dentro da fisioterapia pélvica, a gente não chama de pompoarismo. E daí entra mesmo como fisioterapia pélvica, mas inclusive é usado os cones para fazer o fortalecimento, tem equipamentos específicos, entendeu? Sim. Porque, na verdade, quando você faz o pompoarismo, você não atua diretamente na gestão da pressão. Você faz um fortalecimento, mas a pressão interna pode não ser ajustada com esse fortalecimento, que é onde a gente mexe lá em cima no diafragma, que é a musculatura respiratória, onde vai envolver todo esse processo, de dar espaço para os órgãos, para uma boa digestão, para que o movimento, a motilidade visceral aconteça ali dentro, e não somente com o fortalecimento do assoalho pélvico, mas a gente precisa olhar para cima também o que está acontecendo, senão a gente só fortalece, pode até criar ali uma tensão, uma rigidez maior daquela musculatura, sem pensar no que está acontecendo lá em cima, que é o principal, porque o que é uma incontinência urinária? O diafragma que está empurrando os órgãos, e é como, pensa um balão cheio de água, e vamos supor que você está fazendo uma corrida, por exemplo. Na hora que você está correndo, esse balão ele vai batendo no seu assoalho pélvico. Vai batendo, ele está cheio de água. Se o assoalho pélvico não está fortalecido, esse balão vai acabar gerando uma incontinência urinária, certo? Só que eu preciso olhar lá para cima, porque se tem um assoalho pélvico que está incompetente e um diafragma que está empurrando, aí eu gero uma pressão e empurro todo mundo para frente. Tá? Então, ou olha os dois, tem que olhar os dois lados, para cima e para baixo. É que dentro do tratamento do assoalho pélvico, a gente nunca vai olhar só para ele. Tem, inclusive, questões que são posturais mesmo, né? Inclusive, cirurgias
abdominais, as pessoas que fazem a abdominoplastia, elas têm uma alteração do centro de gravidade. Então, a grande probabilidade dela ter uma incontinência urinária vai para mais de 50%, por conta dessa alteração da gravidade. E aí, muitas vezes, a gente não é o fortalecimento da pelve, mas você tentar melhorar um pouco essas questões posturais que estão alteradas por conta da abdominoplastia. Junto com a abdominoplastia, nessas mulheres, também é legal, além das meninas falarem da incontinência, é muito comum elas desenvolverem constipação por causa da cicatriz abdominal. Então, essas fezes ficam represadas ali e essa mulher tem toda uma alteração nesse trato intestinal. As pessoas não dão muito... Não olham muito para isso, né? Cicatrizes, mas essa cicatriz abdominal, ela muda toda a biomecânica, como a Ana disse, não só postural, mas interna dos órgãos. E às vezes você acha que, de repente fiquei constipada, e é às vezes uma cicatriz, que é um campo de interferência ali, que causa toda essa bagunça nessa região. E aí, indo para o que nós estávamos conversando, essa mulher desenvolve constipação, modifica toda a flora intestinal. Ali, trazendo ali as bactérias ruins, sendo prioridade ao invés das boas. E ali começa toda essa desorganização de inflamação, de tudo que nós acabamos de falar. Olha como uma coisa puxa a outra, né? Imagine todo esse intestino, né? Inflamado, intoxicado, com todo esse problema, a sinalização que ele está trazendo para a mente, né? Então, esse conjunto aí é fantástico para que você viva, né, de uma forma com bem-estar integral, né? Sim, interessante. Porque tem um comentário aqui, depois eu vou... fala. Eu ouvi o comentário, caixão, vela preta. Não, eu quero, eu ia falar exatamente isso. A gente precisa mudar esse conceito. Eu fiquei sem saber, desculpa. Eu vou até o que é caixão, vela preta para as mulheres? O que é isso? Eu não sei. Não tem solução, né? Não tem solução. Imagina, gente. Eu ainda não tinha ouvido essa expressão. Não, mas a gente fala, né, sempre que nós fazemos os grupos, a gente fala muito isso, que a mulher, ela precisa mudar esse conceito dela mesma. Né? E começa com as mães já falando das filhas e para as filhas. Isso aí. Coitadinha, ela menstruou. Então assim, não tem solução para olha as frases, né, que ficam no inconsciente da pessoa ali, né? Que fica ali colocando, né? Nossa, que horrível, menstruou. Nossa, que horrível, tá na menopausa. A gente brinca, né? Não tem momento bom pra mulher, então tudo é horrível, né? Eu acho que é muito isso, a gente aprender a lidar com os ciclos, porque tudo tem a sua beleza. Sim. E isso, os desafios. Os homens têm os deles e nós temos os nossos. Eu gosto de, assim, né, a pessoa, ela vai ficar com essa conversa interna de manhã, à noite, trazendo, né, tudo isso pra vida, né. E é isso, os homens também têm, né, mas dizem que a mulher é o controle remoto com dupla função, né, a vida nos fez assim, né, pra dar conta das coisas, né. Então, hoje a mulher, ela também, né, eu falo por mim, né, por isso daí, trazer mais o feminino, né, mas as mulheres tiveram que ir pro campo de batalha e tiveram que tomar a frente, e os homens também, por isso desses dois yin yang na gente, nós somos yin, somos yang também, né, tem o masculino e o feminino na gente, por quê? Porque, olha só, as mulheres tiveram que ir, mas os homens também ajudam em casa, né? Os homens também se prepararam ali para ajudar a cuidar do filho, às vezes lavam uma louça, então também tem esse lado aí, né? E eu, como sou uma pessoa mais, com a energia mais forte, né? Eu tenho que estar ali, nossa, traga o yin um pouquinho, vamos lá, vamos pro curador, vamos, né? Acalmar, vamos meditar, então eu preciso também estar trazendo muito o yin pra minha vida, né, mas nós temos essas duas energias aí dentro da gente. Os homens, né? Procuram pra esposa, tipo assim, incentivo, vai lá, fala com elas, ou alguma coisa assim, os homens fazem esse movimento, não? Não que a gente saiba. Ainda não tivemos essa experiência, né, ainda eu tenho alunos que procuram as esposas. Porque, né... que procuram o quê? É que sofre... que procuram... A yin? É isso? Não. Eu tenho alunos que procuram atividade física, assim, para as esposas nesse conceito, né? Isso, algum movimento para que elas façam alguma coisa. Né? E muitas vezes fazem juntos. Eu atendo muito casais. É muito legal. A Marcinha tá perguntando aqui, e as mulheres com endometriose, mesmo caso? Meditação, yoga, dança também ajuda, né? Ela tá falando aqui. A endometriose é o mesmo caso. É a inflamação crônica
né, Cá? Sim, é isso mesmo. A gente chama até de síndrome metabólica, tá? Por quê? Porque ocorre toda uma inflamação sistêmica e de sobrecargas de órgãos ali, e que a mulher desenvolve essa endometriose. Então, o caminho também é o mesmo, tá? Lembrando que, eu sempre falo isso, sou bem repetitiva nisso, a base a gente está falando de menopausa, tá? Mas a base o mecanismo das coisas começarem a acontecer para uma inflamação, para uma artrite, para uma enxaqueca, a base é a mesma. Tá? O que muda são os nomes. Então, é preciso ser avaliada, entender a questão para fazer o caminho de volta. E o que a gente fala muito, a gente não veio falar de doença, e sim de saúde. Por quê? Porque existem recursos para isso. E as pessoas não conhecem. Conhecem só o lado da alopatia, da medicina tradicional. E quando você mostra o céu não é o limite de tantos recursos que temos, as pessoas se encantam. Sim. Porque realmente você muda a vida da pessoa. Tem um comentário ali, vocês viram aí, não? Eu tive que passar pela histerectomia total, por conta da endometriose profunda. Na minha época não se falava muito e nem tinham especialista na minha cidade. Tem muitas pessoas, né, que Mas passam ainda isso, né? não se fala muito do que a gente está falando. Ainda não, né? É verdade. Teve um congresso esse ano em Harvard e o assunto era exatamente esse. Era exatamente isso. Uhum. Que não está se falando sobre isso, né? Que a medicina não está preparada. Eles não sabem porque eles estão no foco da medicação. Estão fazendo empilhamentos de medicamentos, entendeu? Uhum. Se eu não me engano, alguém aí colocou sobre couraças, eu não sei se eu entendi bem. O IRMO. Vou só fazer uma associação aqui com o que a Karina falou, que a base para surgirem eu não gosto de falar de doenças, é a mesma, né? A base é a mesma. E quando a gente fala das couraças, a gente fala muito de emoções também. E aí, ele colocou aqui, eu costumo enfatizar exatamente isso. Dessa base, a hora que você tem as couraças, vai para o elo mais fraco. Então, uma vai desenvolver endometriose, a outra vai desenvolver dor crônica, a outra vai ter outros fatores fisiológicos um pouco mais aguçados, enfim. Vem de toda essa base emocional que ela teve na vida, de como que ela teve essa visão de mundo, de como que ela viveu o corpo, como que ela viveu, né, a rotina, enfim, para que tudo isso aconteça. O que aconteceu com a base e o que essas couraças fizeram comigo para eu desenvolver isso. E aí, por isso que ela não falou essa questão, os médicos não estarem preparados, porque quando a gente fala em emoções, é muito difícil do médico ouvir o paciente. Ele trata uma doença ali, ele não trata o paciente. E aí vira, assim, um empilhamento de medicações mesmo. E os medicamentos, eles não vão ser... A gente pode tomar o mesmo medicamento que todo mundo. Cada um vai ter uma reação diferente, uma cura diferente, ou não vai ter cura. Pode acontecer. Vai ser diferente para todo mundo. Porque depende do que a pessoa viveu. A Marcinha, ela coloca isso, que o médico radiologista, isso que você falou, falta de preparo, né? Disse que se faziam laudos como se fosse mioma, mas já era endometriose e poderia ser tratado antes de chegar em casos mais complicados. É justamente o desconhecimento que foi citado aqui, né? Que foi falado, né? E muitas vezes a negligência também, né? Porque o que a gente vê em laudos hoje é o copia e cola. Exatamente. Entendeu? É o copia e cola. Que medo, você né? vê a mesma coisa. Você tem 10 pacientes, se ele tá indo no mesmo lugar fazer, você vê exatamente o mesmo laudo. Tanto que a gente, muitas vezes, o paciente vem com o laudo pra gente, eu falo, você tem a imagem? Pra tentar... Que às vezes não é, né? Não tem a ver. Exato. Gente. A Zilma, ela fala aqui, entrei na menopausa aos 38 anos e não tive nenhuma alteração. Creio que devido à alimentação saudável e atividade física. Com certeza. Exatamente. Eu particularmente, eu entrei na menopausa, também não tive muita alteração, mas eu sempre pratiquei muita atividade física e sempre procurei ter alimentação saudável. Então, assim, eu tive, entre aspas, cedo, 40 e poucos anos, 45, a médica achou, não é possível, não tinha preparo nenhum. Não é possível, você é muito nova para isso, entendeu? É o comentário que eu ouvi. Mas acontece que não é uma coisa que a gente, né, vai ser cedo ou tarde, a gente tem que analisar cada caso, é um caso, né?
Eu também entrei na menopausa há 8 anos e não tenho sintomas, né? É maravilhoso, assim, não tenho dores, mas eu pratico yoga, né, desde 2006, eu também já dei aula de yoga, então a alimentação também cuido, sempre tive esse olhar, né, para as integrativas, então não tive nenhum dessas questões, né? É para ver como é que é importante, né? Sim. A atividade física, alimentação. Sim. Ele comentou, pena que os médicos não costumam ler Antônio Damasio. Antônio Damasio é um escritor que fala muito sobre várias coisas, né? A Marcinha, desculpa, inveja. A Geleide, na verdade, não somente na menopausa. Infelizmente, os médicos não estão preparados para muitos problemas, tipo autismo, até mesmo tireoide. É verdade. Tireoide, então, né? Nossa, a gente vê cada coisa aí. Eu tive um problema sério, na verdade, eu estou passando ainda, porque, infelizmente, a minha endócrino, né, ficou comigo 3 anos e ela só tratava minha T4. Ela não olhou que eu tinha uma Graves, ela não olhou que eu tinha resistência à insulina. Então, ela não me olhou como um todo. Ela olhou apenas o meu T4. E aí as outras coisas foram, né, uma sobrepondo a outra, uma trazendo outra, e hoje eu trato várias coisas onde eu podia apenas estar, até nem estar mais tomando até, talvez, o medicamento, né? Nossa. Mas aí não estão preparados, né? A gente vê, infelizmente, a questão do autismo, como eu comentei aí, né? Meu sobrinho ficou 3 anos para fechar um diagnóstico, e que eu ainda não concordo, porque quem fechou foi um neuro, um médico, uma médica, né? Ela sequer pediu um teste mesmo, né? Neuropsicológico, não existiu, e não existe, na verdade, né? Os médicos chegam já, medica e tchau. E aí, infelizmente... Você tá sem... Tá sem áudio. Libera o seu áudio aí. Liberei. Na verdade, assim, quando a gente pensa um pouquinho no nosso estilo de vida hoje, quem falou, eu não tô conseguindo enxergar, tô sem óculos, que falou da tireoide, Gerleide. Quando a gente pensa hoje no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, que desde o solo, mesmo um alimento ali plantadinho, bonitinho, que o solo é pobre, contaminado, cheio de aditivos químicos, corantes, tudo isso faz com que, por mais que a gente se alimente bem, o nosso corpo não consegue absorver nada. Então, nós somos desnutridos. E a tireoide tem muita relação, sim, com o intestino e com falta de alguns minerais. Então, às vezes, você suplementando alguns minerais base, você consegue aí regular a sua tireoide. E, é claro, pensando no todo também, tá? Dá uma olhada com carinho nessa parte intestinal, nessa saúde intestinal. Isso que você falou é bem importante. A nossa alimentação já está mais do que provado. Está cada vez... Nossa, e assim, a tireoide, a gente vê muito isso em clínica, né, Ana? Sim. Aumentou muito. Muito. Não, mas e quando você regula os minerais ali, você regula a tireoide. Quando você trata o intestino, você regula. O paciente nem precisa mais de medicamento, entendeu? Então, assim, dá um olhar especial para esse seu intestino, dá uma olhada nas suas vitaminas, minerais. Vai um pouquinho mais a fundo para essa linha que você vai conseguir resolver, você vai ver. Na verdade, eu meio que sozinha comecei a estudar essa parte, essa parte da suplementação, e é tanto que quando eu mudei de endócrino, eu falei para ela que suplementava algumas coisas, ela falou, quem que mandou? Eu falei, um nutricionista especialista em endocrinologia. Ela ficou assim, eu falei, é ele que me ensinou a me suplementar, então hoje eu suplemento algumas coisas, só que daí de uns tempos para cá eu venho também estudando e vendo que também não adianta eu me suplementar se o meu intestino não absorve. Então, eu comecei a descobrir isso aqui acho que uns 2 meses. E aí eu me surpreendi, eu falei, então não adianta também eu me suplementar se o meu intestino não tá bom. Então, aí eu fiquei mais preocupada ainda, eu falei, caramba, agora... Mas são mudanças que são possíveis, entendeu? São mudanças que são possíveis. Só que tem que ter uma dedicação. Sim. É isso. A pessoa tem que estar disposta, entendeu? Porque o nosso corpo ele tem uma capacidade gigantesca de se regenerar, né? Isso é incrível. Então eu falo assim, nosso corpo é formado por mais de 50 trilhões de células. E todos os dias milhões são renovadas. Todo mundo precisa suplementar. Porque se você não tiver ali energia celular também para dar condição para o seu corpo funcionar de uma forma adequada, é onde vem tudo isso de novo, entende? Então, assim, tem que olhar a base. A gente sempre fala isso, gente, o arroz com feijão bem feitinho
o básico, dá super certo, né? E as pessoas às vezes inventam fórmulas mirabolantes e o básico que resolve. E aí é isso, porque na verdade a gente não traz nada de novo. Porque a roda já foi inventada, como diz o marido da Ana. Já foi inventada. Só que as pessoas esquecem, entendeu? De terapias milenares, de recursos maravilhosos. Verdade. Por causa da indústria farmacêutica. Nada contra. A gente Cultura, precisa, né? a gente precisa unir forças. Mas a gente não pode esquecer, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Eu tive uma experiência. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, uma amiga minha, eu conversando, falando sobre a questão do tireoide, ela falou, Gê, você toma iodo? Você usa Lugol? Eu falei, não, nem conheço. Ela falou, então... Vai pesquisar. Daí ela estava nos Estados Unidos e ela trouxe para mim um Lugol. E eu comecei a tomar, porque eu comecei a estudar e vi que realmente era bom. E daí eu comecei a usar o Lugol. Passado 1 ano, mais ou menos, eu voltei para o mesmo médico que faz o meu acompanhamento dos meus nódulos há 1 ano. É só ele que faz, aliás, há 3 anos, 4, na verdade, fiz agora. Ele é o único médico que faz o meu acompanhamento. Daí, em outubro, acho que foi novembro, aí o doutor André fez a ultrassom, ele parou, olhou pra mim e falou, você fez iodoterapia? Eu falei, não. Aí ele continuou, você tem certeza? Ou você fez alguma químio? Eu falei, também não, doutor. Aí eu falei, já tô preocupada. Ele falou, não, seus nódulos sumiram, você só tem um. Uau, que massa. Eram 3, e agora só tenho um que tá bem pequenininho. Ele falou, não sei o que você fez, mas seus nódulos sumiram. É isso. A gente, na verdade, não existe melhor ou pior. Existe você ter, né? A gente tem uma medicina e que ela tem que ser usada quando é necessário, né? Mas a gente tem uma outra medicina que está aí, ó, medicina tradicional chinesa, ayurveda, antroposófica. Tudo que a gente está falando são medicinas milenares. Milenares. Né? Então, assim, o que a gente está trazendo, os cuidados, né, e com alguns ajustes, né, porque naquela época não se fazia uma suplementação que a gente precisa fazer hoje. Poxa, a gente vai viver aí. Eu tenho uma amiga que fala, tem que mandar te matar, porque você não vai morrer. Isso que você está falando. E antigamente, lá nos primórdios, né, eu nessa minha busca, né, por uma cura, eu descobri que muitas mulheres, mas assim, milhares foram internadas em manicômios e já morreram. Verdade. Porque não tinham tratamento, não tinha. Então, assim, elas né, a questão hormonal mexe muito. Eu mesmo estava histeria. Indo para psiquiatra, porque eu não tinha vaga. Não tinha um psiquiatra que me atendesse, mas eu mesma, a minha mãe, você tá louca, você tem alguma coisa que não tá normal em você, que eu sou muito tranquila. E tipo assim, eu cheguei a parar um supermercado, mandei fechar as portas, porque meu celular sumiu. Gente, minha mãe falou, eu não reconheço você mais, minha filha. Você está louca. Isso que e aí, você falou. As mulheres eram internadas, né, em manicômios, e hoje a gente sabe que era uma questão hormonal. Né, que na época, quando eu descobri a tireoide, eu estava com tudo desregularizado. Então, olha. Isso que você falou de trazer certas, vamos dizer assim, entre aspas, medicinas, né, técnicas, muitas estão sendo comprovadas agora com a neurociência, né? Isso eu acho muito legal, eu gosto de acompanhar isso, né? Algumas coisas que se fazia e deixaram-se de fazer, né? As pessoas deixaram de fazer, e aí agora a própria neurociência está vendo que tem determinadas coisas que, por quê? O efeito que faz no cérebro, o efeito que faz no corpo, né? Tá muito bacana esse processo todo. Eu tenho acompanhado, tá muito bacana. Estão trazendo de volta, né, o que já existia. É para somar, não a luz. Excluir, né? É para somar. As coisas precisam ser somadas, não excluídas, né? Sim. Exatamente. Isso está muito bacana de acompanhar, de ver, né? As pessoas começando a trazer. Há quanto tempo eu não entro aqui nas aulas, Lilian? Há bastante tempo que a Gê não entra. Hoje eu entrar justamente nessa. Nossa. Entrou na certa, né, hoje? Ela tá sempre em trânsito? Acaba não entrando, né? Assisto as aulas gravadas. Peraí, eu não deixo de assistir. Aí estão em trânsito, a internet às vezes não ajuda, né? Aqui quase que eu não entro, né? Logo no início eu não consegui entrar. A internet de hotel é uma benção, né? Para dizer outra coisa. Mas é bem interessante isso que vocês estão trazendo, porque assim, faz com que os médicos, de alguma forma, tenham que se mexer, né? Porque as mulheres começam a procurar e exigir, né, esse novo olhar, né? Não estão mais aceitando, tipo, numa incontinência urinária, simplesmente vai lá e opera. Nossa. Né? Porque normalmente é assim que o pessoal faz. Não, vai lá e opera, né? E quando, na verdade, tem soluções não tão agressivas para isso, né? O que eu percebo, assim,
os pacientes estão procurando muito mais e estudam muito, não se contentam com aquele diagnóstico e aquela conduta. Porém, a gente ainda está numa bolha de profissionais que é muito pequeno ainda. Sim. É muito pequeno. Ainda existe muito esse lado do tradicional só. No último evento, nós conversávamos isso no almoço, né? Será que nós estamos numa bolha ou será que isso já está se expandindo muito? Ainda é uma bolha, Lilian, ainda é. Sim. De conhecimento. Existe ainda uma grande resistência. Porém, os pacientes chegam a nós por conta própria. Né? Por quê? Porque não... Oi? Hoje o nível de informação que as pessoas têm é muito grande. Você abre um celular, você tem todas as informações que você quer. E não é hoje que qualquer coisa que o médico disser, já foi... As pessoas aceitam, né? É isso mesmo, vai ser dessa forma. Médica... Elas buscam outras alternativas, né? Eu, por exemplo, falou, você vai tomar para sempre esse remédio. Eu falei para sempre há muito tempo, doutora. Remédio de medicação, exatamente. Aí ela falou, mas infelizmente, Neide, não tem, eu disse, doutora. E assim, o que eu percebo dos profissionais, né, médicos, os que mudaram, os que começaram a ter uma visão diferente, são os que precisaram por questões pessoais. Isso. Onde não conseguiram encontrar a solução, né, na medicina que eles já conheciam. É isso que a gente tem para oferecer para você. E aí começaram outras buscas, mas sempre vem de uma questão pessoal. Eu acho que uma questão muito séria ali, né, a latrogenia dos médicos, porque sempre que você fizer um procedimento que vai mudar a tua vida, pesquisa e vai em cirurgia, 3 profissionais, porque meu marido ele estava indo para um tratamento totalmente errado, que hoje eu nem sei se ele estaria aqui. E o outro médico ali falando, vocês têm direito a uma segunda opinião, mas não precisa falar muito não, porque a gente tem intuição, né? A mulher também aí é bem intuitiva, né? Falei, vamos para uma outra abordagem. E conhecemos um médico maravilhoso que ele falou assim, quem foi esse médico? Pode chamar ele aqui. Que o tratamento é totalmente errado. Gente, ali a gente se apavorou, sabe? E aí foi que esse médico, né, indicou o tratamento correto, que eles estavam mandando para uma quimioterapia, já estava ali tudo, e foi o tratamento da hormonioterapia que a gente conheceu a Karina, e nós fizemos 1 ano. Assim, claro que tem que ter dedicação, sim, né? Mas um resultado ali maravilhoso. Hoje ele tá com a energia top lá em cima, né? Utilizamos bastante a neurociência da respiração, porque ele era muito no parasimpático, muito assim, eu quero ficar no meu cantinho, né? Não tô mais apto pra natureza. A pessoa quando se aposenta e faz assim, e não tô mais apto pra natureza, a natureza dá um jeito de cortar. Por isso que nós mulheres, depois, a gente tem que estar ali, na energia, pra frente, na potência. É a nossa melhor fase, vamos lá, né? E aí o que aconteceu? A gente fez as respirações para ativar o sistema nervoso. E hoje ele tá maravilhoso aí, trabalhando e só sucesso, né? Mas um alerta aí, né? Isso é muito grave, né? Você tá indo para um tratamento errado, né? Isso é muito normal, né? A gente ouve muitas histórias de tratamentos errados justamente por isso que você falou, porque eles padronizam os atendimentos, né? E cabe à pessoa ela pesquisar, aproveitar que hoje ela tem, como a gente costuma dizer, tudo na palma da mão, né? Só pesquisar para conseguir as respostas, né? A Marcinha colocou aqui, no projeto da IN, vocês trabalham como exatamente? Quem é o público de vocês? Como o paciente reconhece que em vocês pode cuidar de algo específico? Ela pergunta. Alguém vai falar? Eu posso falar? Eu falo, né, gente? Na verdade, assim, o paciente não se... Dá para repetir a pergunta que eu já até me perdi? Sim, primeiro, vou fazer no projeto da IN, vocês trabalham como exatamente? Tá. Bom, hoje, como eu disse, nós trabalhamos através de eventos, workshop. Isso, vivências. Vivências. Isso. Nessas vivências, nós ensinamos... Online ou presencial? Presencial por enquanto. Por enquanto, mas estamos bolando aí o online. Sim. Porque como cada uma é de um estado... Fazer um presencial não é fácil, né? Porque as pessoas pedem cada uma... exatamente. Mas enfim, então, na verdade, assim, nós temos o presencial e estamos organizando um evento online, tá? Dentro do presencial, da vivência presencial hoje, além de nós damos algumas aulas para que essas mulheres, elas tenham recursos de entender como o seu corpo funciona, tá bom? E aí sim, entender as ferramentas que são trazidas para que elas utilizem, ok?
Próxima pergunta. E fica de olho porque a mentoria vai sair. Sim. Calma que a mentoria em grupo vai sair. Tá. Quem é o público de vocês? Já deu para perceber que é feminino, né? Quem é o público de vocês? Feminino? São mulheres, isso. São mulheres 40 a mais. Na verdade, Lilian, é assim, ó. A gente sempre fala que mulher 40 a mais. Porém, a gente tem discutido muito isso, né, meninas? Em reunião, como é algo, a gente tá ali, né, que a mulher tá sentindo tudo, mas é um conhecimento que se a mulher jovem, menina, que acabou de menstruar... Aprender, né? Ela vai chegar nessa fase. Nossa. Entendi. Porque nós já tivemos 2 pessoas aqui que disseram que entraram na menopausa antes dos 40. Então, isso que eu ia falar, Aline. Essa questão da idade, é claro, assim, o nosso público são mulheres que estão na perimenopausa, menopausa, mas, assim, falar uma questão de idade, porque tem mulheres que estão entrando, assim, muito novas, né? Eu ainda não sei te dizer quais fatores interferem tanto, de fato, nessa menopausa tão precoce que está acontecendo hoje. Porque quando a gente pega mulheres também que ainda não entraram, mas estão com o pezinho lá, elas vão trabalhar junto com a gente a preparação para entrar da melhor forma possível. É como se elas fossem fazer um preventivo para chegar lá da melhor forma possível, né? E se já estão, resgatar o que foi perdido. Exatamente. Porque hoje nós não estamos com os doentes, nós estamos sendo envenenados, né? Então é muita coisa para se pensar já desde a idade ali, né? Sobre a alimentação, sobre como se cuidar, para daí chegar nessa fase aí a mulher chegue com mais bem-estar e assim, nosso corpo, ele, como a Ká falou, ele se regenera, né? Mas é porque é tanta coisa que, como ele era apto para se regenerar, ele não tá conseguindo mais. Então aí entra toda essa medicina, toda a biofísica, todo esse suporte que a gente tem para que a gente consiga ajudar o nosso corpo, dar aquela ajudinha para ele, né? Eu concordo com o Irmão, ele fez um comentário aí, o Irmão agora. O desaprendido, né? Ele, com certeza, ele tem uma influência forte, né? Na menopausa precoce. Aqui mais uma pessoa falou que entrou na menopausa com 36, tá vendo? Nossa, olha só. Eu achei que eu tava entrando muito cedo, segundo a médica, 45, eu acho, nem bastante tempo, não posso nem falar. Mas eu também achei cedo, porque afinal de contas eu tive filho com 40, então eu achei bem perto da gravidez, mas enfim, né? Mas assim, e aí, quer dizer, uma boa, se for botar em porcentagem aqui, a maioria aqui eu acho que entrou antes dos 40. Então, né, realmente tem que ver esse negócio, né? Agora, a Marcinha comentou aqui, realmente cada um em um estado é complicado, nós aqui do Praticadamente, cada um é de um estado. Olha! Né? Aqui é uma do Sul, São Paulo, Rio, Santos, né? Olha! Aqui né? Então, assim, Olívia, a gente entende muito bem isso, sim. De repente, né, se mais de uma aí tiver interesse, a gente pode marcar algo direcionado no online, entendeu? Sim. Ó, tem gente interessada. De repente vocês podem fazer o projeto e depois pode colocar no Praticadamente lá, e convidando as pessoas, tá? Que nós temos um grupo lá, grande. Que legal. O Irmo pergunta aqui, vocês acham importante o estado da sexologia para adolescentes? Eu acho que estado que ele quis dizer, será que é o estudo da sexologia? Acho que é estudo, né? Estudo. É isso, né? Estudo, é isso mesmo, estudo. Se vocês acham importante o estudo da sexologia para adolescentes. Com certeza. Eu acho que é super importante, né? Com certeza. Conhecimento. Na verdade, assim, tudo aquilo que você traz de conhecimento, de entendimento, o desenrolar da história é diferente. É diferente. Né? Até porque quando você estuda sexologia, é diferente de você aprender com um colega ali do lado falando. A maneira como é trazido isso, né? Então, com certeza. Então, aqui, aí o Irmo tinha comentado, como a gente falou, do desamparo aprendido, que está na base da menopausa, né? Realmente. Acredito que sim, né? Sim. A Márcia colocou, Karina, vi que você também é hipnoterapeuta e terapeuta holística. Como você inclui... se você inclui nisso... você inclui isso ou é a parte? Deixa eu te falar. A Ana também é. Eu tenho a formação, vou ser bem sincera. Eu tenho a formação, mas eu não faço hipnose, tá? Não faço, porque eu já... Gente, é muito recurso. Então, recurso, né? É muito recurso. Eu deixo a hipnose pro Leandro, tá? Não faço. Eu uso o quê dentro das minhas técnicas? Às vezes, algum tipo de respiração. Atendo muito paciente com câncer. Então, chega muito em simpaticotonia. Então, o paciente está sentado ali, estressado. Enquanto converso, trago ele ali pro parasimpático um pouco.
até que eu consiga colocá-lo dentro das terapias. Mas eu, em si, eu não faço a hipnose. O Irmo pergunta se vocês já perceberam se vítimas de abuso são mais suscetíveis à menopausa precoce. Ou não tem nada a ver? Já chegaram a essa... Nossa, vítima de abuso é um caso muito à parte. Que desregula tudo, né? Mas desregula o corpo todo, né? Dá pra você pesquisar, é interessante. Desregula tudo. Agora, eu vou, assim, eu trabalho com hipnose, né? Realmente a menopausa é algo meio que aprendido também, pelo que eu percebo, né? Que tem toda a parte biológica, que a gente sabe, mas aí quando a gente vai para lá da mente, a gente vê também que tem esse aprendizado do comportamento, tanto é que repete normalmente os padrões dentro da família, tem essa coisa. Sim. Uma coisa bem interessante para trazer, agora que você falou disso eu lembrei, tem um livro que fala, né, cara, que a gente sempre cita também isso, ele fala assim, que o único sintoma visto em todas as culturas é o fogacho. O único sintoma. O restante, não. Então fala muito dessa questão cultural mesmo, sabe? Porque em algumas culturas a menopausa é o momento da liberdade. Eu aprendi também que é o momento em que a gente tem que usar a nossa criatividade pra fora, né? Quando você põe essa criatividade pra fora, você deixa de sentir tudo aquilo que normalmente as pessoas sentem. É aquele momento de turbilhão, né? De você repensar 1000 coisas, né? Você repensa a sua profissão, você repensa o casamento, você repensa tudo, você vai repensando tudo, né? Exatamente. É bem interessante, né? A Gerei está perguntando qual o título do livro. Você tem o título? Olha, é um livro de yoga. Eu vou tentar achar e aí eu mando para vocês. Tá bom. As pessoas têm muito medo do corpo e o que o corpo exige involuntariamente. O fogacho é uma pulsão reprimida que explode. Interessante. Aí a Marcinha tá vendo que a gente nasce ouvindo sobre cólica, fogacho, não tem como não se contaminar. Exatamente, é como o parto, né? Todo mundo fala que o parto é dolorido, que tem muito problema, que não sei o quê. Aí a mulher vai toda contaminada pro parto, aí ela sente tudo. Porque se você tirar essa contaminação toda, não é tudo isso. O nosso corpo é perfeito, ele coloca o hormônio e as químicas necessárias para não ter dor, o quadril abre, tudo funciona perfeitamente. Mas tem que estar com a cabecinha. A cabeça tem que estar boa. São as crenças, né, que são colocadas. Exato. E é muito legal, porque entra a hipnose aí, muito interessante. E é o que eu falei, pra gente não repetir, né? Principalmente para quem tem filhas aí, não fica repetindo, não repete. Exatamente. Né? A gente pode, fazer um mundo diferente aí. Você repete segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vira padrão. É uma coisa padrão de comportamento. Eu trabalho com um laboratório de análises, né? Eu sou representante. E sempre que eu visito, né, que eu converso com as biomédicas, principalmente, né, eu falo muito para elas treinarem as técnicas a não falar. Vai doer um pouquinho. A mente não entende um pouquinho. Muito. Para ela é verdade, né? Eu tenho aversão aguda. Vai doer. Né? Me preparando, já vou lá em auto-hipnose para colher meu sangue. Aí quando tá terminando, a menina vem e fala, tá quase acabando, só faltam mais 2 seringas. Pronto, aí lascou tudo, aí o medo vem, eu passo mal, cai, é um inferno. Enfim. A mente já faz uma série de Netflix, né? Exatamente. Quando fala, não, é uma picada de... como que fala? Geralmente falam, né? É uma picada de formiga. Porra, picada de formiga dói. Olha, não fala. Esse negócio de picada de formiga é muito interessante. A minha filha uma vez levou, muito pequenininha, uma picada de uma formiga, essas formigonas no dedo, que saiu sangue. Ela tava brincando num lugar, né, e saiu sangue. Aí ela, quando foi tirar sangue num lugar, a pessoa falou, é só uma picada de formiga. Ela entrou em desespero. Gente, não fala isso. Porque na cabeça dela, é uma picada de formiga. Vivenciou, né? Exatamente, mas não pode falar isso, né? O Irmo falou aqui, o normal é ser doloroso. Não somos ensinados a sermos felizes. Isso é verdade. Isso é muito verdade. E ligando isso que o Irmo acabou de dizer, Ana e eu fazemos uma pós juntas. Gente, toda aula que nós entramos, que nós estamos assistindo, a professora entra, elas falam, gente, mas parece uma epidemia. Ai, essa menopausa. Gente, eu falo assim, gente, o que tá acontecendo? É meio desesperador, sabe? Não é, Ana? Gente, o que acontece? Vocês vão ver. Meu Deus. Então, tá vendo? Agora fala, essa menopausa é Kundalini subindo. Não, fala assim, olha, eu vou indicar pra
vocês um grupo de terapeutas que fazem terapia para você não ter sintomas da menopausa. Não, mas você vê que o próprio professor, que é uma autoridade, já dissemina em uma sala. E assim, são pessoas mais jovens, sabe, né, Ana? Em torno de 20, 25 anos. Nossa. Para todas essas mulheres, o que as Estão sendo programadas. Estão sendo programadas. Sim. Programação mental. Grave isso aí. Exatamente. É terrível essas programações. Sim. Bem, pessoal, vocês querem fazer mais perguntas? Estamos chegando no final. Aproveita que, olha, estão maravilhosas aí, só especialistas aí no assunto, vocês já viram, né? Aproveita! Muito bom, é bom trazer esse tema, até porque as pessoas perceberem, né, que aí esse equilíbrio, eu gosto muito disso, esse equilíbrio da parte biológica, da parte emocional, da parte, né, hipnose, né, um monte de coisa. A Zilma, pode falar, Zilma, ela levantou a mão? Pode falar. Liga o seu som. Boa noite. Primeiramente, tenho uma dúvida com relação à menopausa. Então, acho que essa minha pergunta vai para a Rafaela, porque eu vi que ela falou mais ali sobre atividade física, né? Essas coisas. Rafaela, eu tenho dificuldade para ganhar peso. A maioria das mulheres tem dificuldade para perder peso. Pois aqui está à sua frente uma dificuldade para ganhar peso. Eu tenho 1,48 m e peso 41 quilos. E o meu peso de gestação chegou aos 45, tá? Meu peso de gestação. E hoje eu peso 41. E olha, não tem como sair desses 41 quilos. Obrigada pela pergunta, Zilma. Qual que é o seu histórico com atividade física? Olha, eu faço bastante atividade física, eu faço pedal, eu tenho uma alimentação bastante regrada também, sabe? Faço consumo de muitos alimentos naturais. Eu sou produtora e sou mestre de kombucha, então eu tomo bastante kombucha também. E eu creio que eu tenho o meu metabolismo muito acelerado. Pelo que eu estou entendendo de você, eu não tô te vendo, né? Não estou vendo você fisicamente. Pelo que você me falou da sua rotina, a impressão que eu tenho é que você tem uma estrutura para ser menorzinha. Uma estrutura óssea para não ter tanta massa muscular. Eu acredito que você tenha mais massa do que gordura, inclusive. Pelo que você me passou, pelo seu controle, você deve ter um sistema bem desinflamado, né, Cá? Pelo que ela relatou aí, essa questão da kombucha, do controle da alimentação, da própria atividade física. Mas quando a gente fala em ganho de peso, né, e eu acredito que você esteja falando assim, em ganho de massa magra, sim. Aí eu levaria, além, né, de você ter o pedal, que eu acredito aí que é uma coisa que você gosta, eu levaria para um lado de uma atividade revestida para, inclusive, manutenção do seu peso. Além de conseguir ganhar um pouquinho, para manutenção do seu peso, porque o pedal é uma atividade aeróbica. Né? E se a gente não controla a alimentação, se a gente não tem uma atividade de prevenção e manutenção, você pode começar a catabolizar, dependendo do tipo de alimentação que você tem também pós-treino, alguma coisa nesse sentido. Então eu colocaria uma musculação, por exemplo, né, para você ter essa manutenção de força, esse ganho de massa mais específico. Eu acho que seria interessante, tá? Não sei se te respondi, se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. Não, respondeu sim. Obrigada. O catabolizar, que eu quis dizer, é quando você quando o seu sistema começa a consumir massa magra. E aí você começa a perder. Sim. Tá. Eu entendi. E quando você falou sobre a minha estrutura, vamos colocar assim, a minha estrutura óssea, né? O meu corpo realmente ele é pequeno, né? Eu já consegui chegar mais ou menos até uns 44 quilos, e para mim eu acho que é o ideal, né? Os 44 quilos, mas eu sempre volto para o 41. Entendi. É um padrão seu, né? De repente, alguma coisinha que precisa acrescentar no treino, tirar um pouquinho, talvez um excesso de pedal, eu não sei como é, tá? Teria que avaliar. Mas eu colocaria uma atividade resistida aí para esse ganho de massa muscular e massa óssea, né? Ó, tem um monte de gente aqui querendo te doar alguns quilos, tá? Os voluntários. Problema. Tem alguns voluntários aí querendo doar, entendeu? Se for esse problema, já está resolvido, então. Já está resolvido, né, André? Pronto, Zil, aula já está tudo certo. Não precisa nem de fazer mais nada. Mas é isso, sim. Alguém mais? Fala, André. Então, se não tem mais, a gente encerra. E se quiser, a gente fica aí depois de encerrar a gravação.
E passar, vamos passar as redes sociais e vamos ficar depois sim, porque o Ivo já tá querendo ver pé de alguém aí. Vamos fazer o seguinte, para ficar gravado também, eu gostaria que vocês, cada uma de vocês aí, eu vou deixar na descrição do vídeo que eu vou postar no YouTube, tá? Mas eu gostaria que, para deixar gravado, que vocês deem a redes sociais de vocês, né? Então, Ana, pode começar. Acho que a gente pode deixar registrado da IN, né? Que ali todos têm acesso a todas nós, né? Então é a teia da vida feminina, o arroba, né? Perfeito, assim eu deixo também a teia da vida feminina. Perfeito. E aí, quem quiser, através dessa rede social, né, já pode encontrar vocês. Então, eu acho que agora aqui a gente pode encerrar essa nossa gravação, né? E encerrando a gravação aqui, acho que foi. Essa roda de conversa aqui maravilhosa que tivemos. Espero que todos tenham gostado. E lembrando a todos para se inscrever no canal do Praticadamente, ativar o sininho para acompanhar os nossos próximos encontros, tá? Nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente a participação da Ana Amélia, da Karina Azevedo, da Silmeri Pilar e da Rafaela Varanda. Obrigada. E também de todos vocês que estão aqui presentes ao vivo. E para você também que vai assistir esse vídeo depois. E para continuarmos evoluindo, eu convido a todos a interagirem com conosco, né? Deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. Assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.